E é que o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis é um caso curioso. Como adaptação, a gente tem vários defeitos. Agora, como filme em si, pra mim é um dos melhores filmes da história. Ah, é. Senhor dos Anéis Pra mim tá top 10 filmes da com história. certeza. Interstellar e Senhor dos Anéis estão no meu top 10 filmes da história. Mas tá? Interstellar é número 1, não é não? Diz aí. Não sei se é o número 1. O meu número 1 talvez seja, vamos lá, O Homem que Não Vendeu Sua Alma tá entre os primeiros. Eu acho que se eu for botar uma lista no Para o Ímpar, A Felicidade Não Se Compra é meu filme favorito de todos os tempos. É um belíssimo filme, quem não viu, recomendo tremendamente. Mas Interstellar está sem dúvida do top 10, não tem dúvida alguma. E Interstellar você tem umas interpretações muito legais, né? O que você acha do filme lá? Eu amo esse filme, eu acho um dos melhores filmes da história por vários motivos. Então vamos lá. Você gosta do Nolan primeiro? Eu adoro Nolan, acho um dos melhores diretores de cinema. Do Oppenheimer? Eu tenho mixed feelings sobre Oppenheimer. Eu acho que a primeira parte do filme, eu gostei muito mais do que a segunda parte. Achei que a parte das cenas do tribunal, o filme foi por um caminho que não era que eu iria. Embora eu goste do final. O final achei interessante. Tá. Mas Oppenheimer abriria uma janela de discussão ampla aqui. Mas vamos lá, sobre Interstellar. Por que eu sou tão apaixonado por Interstellar? Bom, primeiro, você tem aqui uma grande luta entre um espírito medíocre em relação à humanidade e ao homem. A humanidade se deparou com uma crise, com uma destruição. Uma tragédia, uma praga que vai pegar todos os alimentos. E aí você tem uma opção que é... Sabe que foi tudo isso aí foi baseado em coisa real, né? Ah, é? Aquela coisa que acontece no começo foi um negócio que aconteceu no meio dos Estados Unidos lá, há muito tempo. Ah, que interessante. Que começou a dar pragas que tudo que você plantava ali morria. Você plantava milho, não dava. Plantava não sei o que, não dava. Plantava não sei o que lá, não dava. E aí passava tornado, e passava não sei o que. Então, os caras, quando o Nolan, ele usou muito um cara muito famoso na física, né? Chamado Kip Thorne, né? Que depois aí ser ganhador do Prêmio Nobel de Física. Sim. E tem um livro muito legal que é A Ciência do Interestelar, né? E aí eles falam de tudo que foi... Então, até aquele começo ali é baseado em coisa real, né? Porque depois ele todo né? Até chegar lá no buraco negro. Mas manda bala lá, o que você... E aí você tem uma atitude em relação a isso, que é a atitude da professora de escola, que é, cara... Aquilo lá é até sensacional. Controla o conhecimento, segura, não desenvolve, não vai embora. Precisamos de gente que vai plantar coisa aqui. Precisamos de gente que vai plantar coisa, que é limitar o entendimento humano, é limitar a razão humana. E aí aparece essa figura incrível que é o Cooper, que assim, o Matthew McConaughey foi assim, absolutamente brilhante na atuação dele, que é o heroísmo clássico, que é aquele espírito de vira o carro e vamos achar agora, vamos lá recuperar o drone, né, perdido. Recupera o drone, com o drone ele vai atrás das coordenadas. E a Murphy é aquela menina que está olhando o pai falando... e agora que eu sou pai de 2 meninas, né? E aí eu acho maravilhoso, porque ela olha o pai, ela começa a encarar, entender esse aspecto heróico. E o Cooper sai nessa jornada heróica, né, para vencer os limites, que é uma jornada que combina exatamente o que a gente está falando. O drama moral, que é sacrifício, pioneirismo, expansão, sair de si mesmo, sacrificar, arriscar a própria vida, com o elemento de conhecimento, que é teoria, discussão, validação de hipóteses, discussão. Isso. E aí, na medida que eles vão, você descobre o seguinte, nas jornadas, né? Que o elemento intelectual, o elemento científico, ele é absolutamente maculável pela desgraça moral. Então tem exatamente o drama que a gente está falando. Falsificação, o cara que fala um negócio que na verdade não era, o outro que engana. E um dos cumes disso é o Dr. Mann, que tem uma referência ali à Montanha Mágica do Thomas Mann, porque na Montanha Mágica tem todo um diálogo sobre religião, propósito e tudo, mas o Dr. Mann é o humanista, nihilista, vou satisfazer a minha vontade, dane-se os outros caras que vão passar, mente e manipula contra o bem maior, o bem comum. O Dr. Mann quer salvar o dele. E aí você tem um resultado científico que foi maculado. E é engraçado porque, de outro lado, né, a Dr. Brand, ela ia tomar uma decisão movida por amor. E aquilo é desvalorizado pelo Cooper na hora. Ele meio que tem até um leve ciúme ali na coisa. E ele desvaloriza aquilo. E aí é interessante porque um primeiro drama moral que aparece é que é o seguinte. Bom,
O Dr. Mann era muito respeitado, ele tinha uma coisa de prestígio. E o Dr. Brand é outra figura que também é muito respeitado. Ambos, por faltas morais, manipulam a verdade. Então tem um elemento de desespero na figura do Dr. Brand, que estava postando uma solução meio semi-transhumanista, ou mais engenharia genética. E o Dr. Mann, no seu desespero, cai nessa visão mais niilista de vou fazer a minha vontade em detrimento dos outros, ao ponto que ele, de maneira muito baixa, sabota o Cooper. Então, já aparece um drama forte ali também, que é o do tempo. O valor do tempo. Porque já no primeiro planeta, até antes do planeta Man ali, o tempo passa, né? E o tempo passa, e quando ele passa tem uma dureza, assim, sabe? Porque os anos passam e o que você fez com a sua vida com esses anos que passaram, e claro, tem a diferença da passagem do tempo para diferentes planetas. E aí, eu diria que um sentido muito profundo da obra se dá exatamente na conexão que tem entre Deus e o Dr. Cooper. O Dr. Cooper é como Deus na história, como uma trindade. Eu falo, pô, Guilherme, agora delirou, não tem nada a ver. Mas por que eu falo isso? Dr. Cooper, e isso tudo tem a ver com paternidade, porque existe uma conexão muito forte entre você enxergar Deus e você enxergar a paternidade. Ele é Deus Pai em um momento, ele é Deus Filho em outro, e ele é Deus Espírito Santo num terceiro, em 3 momentos muito chaves. Quais são os momentos chaves? Primeiro, ele é Deus Pai no começo da história. Ele está zelando e lutando pelos filhos dele que estão aqui e pela humanidade como um todo. No entanto, a humanidade não enxerga isso e não sabe. E aí tem essa cena que é muito tocante, que são os filhos mandando pedidos para ele. E ele não responde. Mais ou menos como são as orações dos homens a Deus. Que eles falam, eu não sei se você está aí, tem até o jeito que é construída a narrativa. Eu não sei se você me ouve, eu acho que não. Você me abandonou. É a experiência Jó, sabe? Entendi. Nós aqui na Terra sofremos e Deus não liga. Como se eles estivessem rezando pro Deus, né? E nós aqui na Terra sofremos e ele não liga para nós. Ele nos abandonou. Entendi. Ele não liga. No entanto, enquanto eles estão exatamente no desespero aqui na Terra e não enxergando, que é exatamente o que está no livro de Jó, ele zela por eles. Ele está exatamente, na verdade, sacrificando tudo que ele pode pelo bem da Terra, né? Mas essa é a nossa relação com Deus Pai. Nós rezamos, não ouvimos o feedback, não sabemos o que se passa e nós não sabemos qual é o desígnio da providência. Entendi. E claro, nós não entendemos que, na verdade, Deus não age assim. Não é que Deus fala diretamente. Deus age na providência na nossa história. Tudo na nossa vida é Deus falando conosco, em certa medida, na teologia clássica. Aí vem o segundo momento que é maravilhoso, que é ele agora é Deus Filho, que é o quê? Ele é o cara que vai assumir a pancadaria e vai para cima diretamente. Então tem a cena que que ele começa assim para estacionar. Primeiro estacionar a nave, depois sacrifício no buraco negro. Então, sim. O buraco negro, vamos lá. O nome do buraco negro é Gargantua. É Gargantua. Mas sabe por que é Gargantua, né? Porque eu não sei. O Kip Thorne, ele tinha um livro, tem um livro, né? Que chama Time Warps and Black Hole. Uhum. E lá nesse livro aí, na introdução, ele conta uma história e ele usa o buraco negro chamado Gargantua. Uhum. Ele dá o nome do buraco negro de Gargantua. E aquele buraco negro lá, o pessoal aqui sabe, mas até então, né, ele foi simulado, né, todo matematicamente. Tem que loucura, né? Aquele buraco negro gerou 3 artigos científicos. Que loucura. Só que aí na hora de colocar no cinema... E eles fizeram, o pior de tudo é o seguinte, cara, a simulação ela é igualzinha a foto do buraco negro. Uhum. Só que na hora que o Nolan viu, o buraco negro, tá ali a fotinho dele, né, um lado dele é mais brilhante. Na hora que o Nolan viu, ele falou, cara, isso aqui no cinema não fica legal não. Vamos colocar ele inteiro como se fosse a mesma coisa. Uhum. Ele deu uma mudada, entendeu? Mas vai lá, fala aí do Gargantua aí. Gargantua é o nome de um dos personagens do Rabelais, gigantes. Sim. Que representa, né? O mundo moderno. O que é fascinante nessa história, porque, ironicamente, o buraco negro tem o nome do mundo moderno. Agora, vamos pegar o Cooper. É uma das cenas mais lindas. Não é possível, não. É necessário. Literalmente, a máquina fala para ele, cara, não dá. E aqui é engraçado, claro, ela tá com um ajuste ali de grau de veracidade, isso. Mas repara... Sarcasmo e tal, e etc. Mas repara como aqui é uma afirmação muito forte do espírito heróico dos homens, que é o sacrifício. Agora já não é mais puramente, simplesmente utilitarismo. É sacrifício, cara, vamos
vamos fazer a coisa. E aí ele segura e, de maneira muito linda, encaixa a nave. Então, heroísmo, nível hard, tudo mais. Salva lá as pessoas. E aí ele vai se sacrificar no buraco negro para que a Dr. Brand continue a missão. Né? Isso aí. Então, o que Deus Filhos faz? Entrega a sua própria vida pelas outras pessoas. Sim. O segundo drama mais forte do Interstellar é o Cooper entregando a vida para salvar a humanidade. Que é exatamente o que Deus Filho faz. E o terceiro drama, em inglês fica muito melhor. Em português não dá para entender tão bem. Ele tá lá nas cordas, né? Quem foi construir isso fomos nós mesmos, tem toda essa história e tal. Mas ele interfere na história, ele age de uma maneira que guia a filha dele para o caminho para salvar todos. Bom, ele é o quê? Ele é o fantasma dela. Se você olhar em inglês, o termo do Espírito Santo é Holy Ghost. Inclusive, ela fala, ele é meu ghost, ele é aquele que me guiou. Entendi. Então, literalmente, ele é o pai que ouvia o clamor dos filhos. Depois, ele é o herói que sacrificou pelas pessoas. É o filho. E agora, ele é exatamente o fantasma que atua na história para guiar as pessoas, que é o espírito, para guiar as pessoas para que elas cumpram o seu destino. E aí, nessa simbologia trinitária, depois tem a restauração da ordem vinda pela Murphy. Que enquanto tá lá os caras desesperados, o irmão dela é um caso de desespero, de atrofiar. Um jeito aqui na Terra, né? O que nós vamos fazer? O que nós sempre fizemos? Nós vamos trabalhar. É isso aí. Nós vamos segurar e fazer o negócio. Ela acredita na razão, ela acredita na verdade, ela vai fazer o negócio, ela acredita no heroísmo. E o mundo restaurado pela Murphy é altamente agrário, curiosamente, mas agora agrário com a tecnologia, então tem a fusão do mundo antigo com o mundo novo. Isso. É um mundo família, que é a família numerosa, galera ali tendo filho e tal, ou seja... Tanto que na última cena ali, quando ele chega, tá cheio de gente em volta dela. Cheio de gente, porque, filho, neto, porque o exemplo de família do pai e o exemplo e aquela desestruturação familiar que veio na decadência, agora é revertida no novo mundo. E é um mundo que valoriza a memória do passado, diferente do que a professora de escola queria suprimir. Exato. Porque eles colocam a casa para você recuperar a história. E aí o Cooper, como o arquétipo do herói incrível, ao invés de viver nessa belíssima sociedade retrofuturista foi criada pela Murphy, ele continua a jornada heróica. E ele vai para o planeta, para o último planeta, junto com a Dr. E ele agora, como o novo Adão e a nova Eva, eles vão criar um novo mundo, redimindo a humanidade, buscando novos horizontes, porque a expansão é muito parte do que cria os homens. Sim. Das expansões pelos mares, da expansão espacial. Existe um desejo dos homens de ir em direção ao cosmos. Então, a visão de Interstellar é que o centro do Interstellar é uma reconciliação de todos os principais aspectos humanos. A ciência e a sabedoria, o heroísmo e a busca moral, a paternidade e a entrega, o elemento espiritual, que está lá de uma maneira muito simbólica. Se Nolan quis colocar isso na obra ou não, eu diria que para efeitos da minha análise é irrelevante. O simbolismo ele transcende a vontade do autor, embora eu ache muito exótico ser tudo tão coincidente, porque no final do Cavaleiro das Trevas, também o Batman entrega a vida e depois tem uma cena... Eu acho que é uma coisa dele, né? Isso aí, né, cara? Tem um elemento, tem um simbolismo espiritual forte em várias das obras. No Cavaleiro das Trevas ressurge. Eles leem uma cena do Conto de Duas Cidades, que literalmente é a cena que o Sidney Carton, no Conto de Duas Cidades, está indo para o céu. Então, assim, alguma referência explícita tem ali. Então, acho natural que não tenha mantido o simbolismo. Entendi. Mas, independente do que ele quis fazer ou não, nunca vai falar que o Nolan é absolutamente... Não é uma figura muito exótica, né? Fora dirigir de terno, rolar na grama, na areia, com câmera, assim, explodir avião de verdade, que são coisas fascinantes. E o doutor lá? O doutorzão lá é o quê? Porque ele, na verdade, ele mente pra caramba. O Dr. Brand mente, você falou, né? O que ele o Dr. Brand, eu acho que ele simboliza muito. Então, se o Dr. Man... Porque ele seria o contrário do Cooper, né? Mais ou menos. Ele e o Dr. Man são o contrário. Eu resumiria da seguinte maneira. O Dr. Man é o humanismo nihilista. O homem é o centro de todas as coisas. Boa. Se o homem é o centro de todas as coisas, passa por cima dos outros. O Dr. Brand é o utilitarismo completo. Que olha só, é todo cálculo de
cálculo do mal menor. O Dr. Brand está obcecado naquela mentalidade do atropela 5 ou atropela 1. Ele está dentro daquele cálculo de utilitarismo. E o que está por trás desse utilitarismo ferrenho dele, esse pragmatismo todo brutal, né? Porque ele meio que manipula todo mundo para fertilizar os ovos, ou seja, ele quer salvar a humanidade sem salvar o espírito humano em certa medida. Entendi. Ele está enxergando, em certa medida, eu diria que o Dr. Brand é o materialismo, no sentido mais grosseiro. Ele é um materialismo utilitarista, ele salvemos a biologia humana sem salvar o espírito humano. Entendi. Porque eles que mandam os embriões lá para outro lugar, aonde eles caírem e der certo, em detrimento da própria filha. Sim, exatamente. Que é um vínculo de amor. Então, a relação o Dr. Brand, ele é o anti-Cooper também, porque ele está negligenciando o vínculo de amor com a própria filha dele em nome de uma salvação estritamente biológica da humanidade. O Cooper... ou a outra solução, né, a solução exploradora, ela é mais arrojada, ela é menos utilitarista, mas ela também não prescinde disso. É por esse amor pela filha que a Murphy consegue resolver o problema. Então, o contraste Murphy-Cooper, Brand, Brand Senior, Brand Júnior, é um testamento do Nolan sobre a força muito grande dos vínculos familiares e pedagógicos. Né? Isso. E aí tem um lance também que, por exemplo, o Dr. Brand, ele vira meio pai da Murphy, né? Vira. Durante a vida. E também... E o Cooper vira como se fosse como quase cônjuge / figura líder também da própria... Ele protege também eles meio que se a Dr. trocam Brand. ali, né? Isso aí é uma coisa interessante pra caramba. Mas o Cooper redime o Cooper redime as duas, em certa medida. Sim. Mas a Murphy, ela está revoltada com o Cooper ao longo da maior parte da história. Sim, até descobrir. Isso. Então tem uma curiosa ironia. É legal, é um negócio legal. É construído multinível, é lindo, né? Eu acho o Nolan foi... Olha, Interstellar assim, acertou a mão em tudo que tem naquele negócio, em todas as cenas. É empolgante, é alto nível. É genial do ponto de vista físico, é genial do ponto de vista filosófico, é um home run completo, né? Você usa ele para dar para alguma aula de filosofia? Várias. É mesmo? Senhor dos Anéis e Interstellar são metáforas... Mas aí seus alunos têm que assistir o Interstellar. E quem é aluno do Guilherme tem que assistir o Interstellar. Não tem nem a possibilidade do cara não assistir o Interstellar. É tipo pré-requisito, né? O cara tem que assistir Interstellar.